Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pois é, gente, eu tô aqui me recuperando da cirurgia, mas apostando em vocês. Hoje, último dia do país para os meninos do terceiro ano e para os meninos do segundo ano, naturalmente, segunda etapa. Tudo bem, eu gostaria de reforçar com vocês, nessas últimas horas preliminares aí versus a prova, uma discussão que eu acho essencial para a compreensão de outras questões, inclusive para os meninos do terceiro ano que vão estar fazendo redação hoje. A primeira coisa, gente, é compreender a dinâmica e a lógica de funcionamento do sistema capitalista. Olha só, o capitalismo nasce ali na sua primeira versão, capitalismo comercial, depois com a Revolução Industrial, capitalismo industrial, e no século XIX, né, nós temos aí o desdobramento de uma teoria que o capitalismo nasce na Inglaterra, mas a sua produção teórica nasce com os estudos de Adam Smith, né, David Ricardo e Malthus. Esses grandes teóricos serão os pais da teoria científica do sistema capitalista. E com base no pensamento desses grandes autores, o capitalismo vai se desenvolver e deslanchar no século XIX, né? Marcado pela ausência de intervenção do Estado, pela centralização do mercado, pelo monopólio do mercado e por uma competição desigual quando se trata da relação entre capital e trabalho. Beleza? Muito bem. No auge do sistema capitalista vem a Primeira Guerra Mundial, né, que perdurou entre 1914 e 1918. No meio dessa guerra, acontece a Revolução Russa. E com o nascimento e com essa revolução surge então uma nova corrente embasada no pensamento econômico de Karl Marx, né, que é o grande crítico do capitalismo. Marx, em sua obra A Economia Crítica do Capitalismo, é uma obra maravilhosa, onde ele faz uma abordagem extremamente rígida e ele prevê, inclusive, em 1873, na sua obra O Capital, no segundo volume, ele prevê que o mercado crescendo de forma como crescia, de forma espontânea, e essa forma de acumulação ia levar ao caos e à crise do próprio sistema capitalista. Pena que ele não viveu, mas isso aconteceu de fato em 1929. E em 1929 aconteceu uma crise que afetou tanto a teoria de Marx, né, que ele escreveu sobre essa crise, mas também foi o colapso no pensamento do pai do capitalismo econômico científico, do Adam Smith, né? Ou seja, a tese de Adam Smith ela caiu por terra em 1929, quando houve o crack de Nova York. Com a crise de Nova York, com a crise do capitalismo financeiro, começaram então a surgir várias obras que começaram a entender que o capitalismo tinha que ter um mínimo de regulação. O mercado não poderia reinar de forma espontânea, de forma livre, como vinha acontecendo. A primeira experiência, então, de intervenção do Estado na economia vai acontecer no próprio Estados Unidos, né? Junto com a Inglaterra, o grande centro do capitalismo. Nos Estados Unidos, então, o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, com o New Deal, faz a primeira experiência de intervenção do Estado. Em 1937, a obra ganha o cenário internacional, a obra do Keynes, né, que vai defender a teoria de intervenção do Estado na economia. O Estado tem que ser o regulador, o mercado não pode funcionar dessa forma. Então a gente vê que dentro da própria teoria do pensamento capitalista, surge, do capitalismo liberal, surge várias correntes, né? Tanto a corrente clássica, né, mas como também há aqueles que entendiam, né? Tem um texto brilhante do Percy Arida, economista, que ele fala que existe uma corrente, né, dentro do capitalismo que propõe que a crise de 29 ela se torna a grande referência de estudo, tanto dos economistas de esquerda como os economistas liberais. E eles entendem que a aposta
de, de investir cada vez mais em bancos para não levá-los ao caos total, talvez tenha sido uma solução boa, mas também pode ser uma solução que coloca em risco o próprio bem-estar da sociedade. Então, entre 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1970, o capitalismo, nós vimos aqui que o capitalismo financeiro, ele vai sofrer uma regulação, né? Vai deslanchar o welfare state, o estado de bem-estar social. Então, assim, o Estado intervém, é o grande promotor, né, do bem-estar da sociedade. Né? Aí nós temos a doutrina da social-democracia europeia, que vai ser predominante e vai construir uma sociedade economicamente sólida. É interessante observar que nos dados analisados, né, entre 45 e 70 pelos economistas, eles observam que a taxa de lucro dos grandes banqueiros do sistema financeiro através das aplicações nas bolsas de valores, ela vai ter um rendimento muito baixo. E em 1947 começa a surgir vários teóricos, né, inclusive o Hayek, que vão ser teóricos, economistas, que vão defender que esse modelo de intervencionista ele vai levar ao caos, ele vai entrar em colapso. Então você vê que é uma dinâmica, né? Assim como uma crítica de Marx, que o capitalismo financeiro ia levar à crise de 29, também surge, paralela à corrente keynesiana, uma corrente que também acreditava que o capitalismo ia entrar o capitalismo no modelo keynesiano, ele também ia entrar no colapso, como de fato aconteceu na década de 70. E aí, com base nessa escola austríaca, que é uma grande, a escola criadora de fato, né, do pensamento neoliberal, que absorve a tese do liberalismo e faz uma releitura, mas dentro de um novo contexto, onde eles apontam que o mercado tem que ter autonomia, que a sociedade tem que ser livre, defende a tese da propriedade privada, do Estado mínimo, e essa tese ela vai ser apropriada, né, aí na década de 70, final de 70 e 80, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, com Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher. Então aí nasce o neoliberalismo. Né? Pessoal, então, dando continuidade à nossa fala sobre o neoliberalismo, eu queria destacar com vocês algumas reflexões muito interessantes, inspiradas no texto do P.S. Arida, um economista que já citei ele aqui para vocês e que faz uma abordagem muito interessante. O Milton Friedman, né, e tantos outros economistas são os grandes defensores do neoliberalismo e combatem de forma muito rígida essa experiência que foi a experiência do welfare state, do estado de bem-estar social. Né? Essa escola austríaca, juntamente com alguns economistas norte-americanos, vão trabalhar pesadamente para que, de fato, se instale o projeto neoliberal. Curiosamente, a primeira experiência e o primeiro país que eles pegaram para fazer esse teste foi o Chile, né? Dentro de um governo, de uma ditadura, né? Que foi implantada a primeira experiência e foi um fracasso a experiência neoliberal no Chile. Posteriormente, essas ideias neoliberais elas passam a ser levadas para a Europa, para os Estados Unidos, e elas serão paulatinamente aplicadas. Né? E aí é interessante a gente observar que os grandes pais da economia acreditavam que, com o advento agora do neoliberalismo, que o mercado de fato ia produzir uma nova postura, ia definir a ação e o comportamento dos indivíduos na sociedade, como pensou muito bem o Max Weber. E aí é interessante que essa onda neoliberal ela chega na América Latina através do Consenso de Washington. Né? Foi um documento produzido na década de 80 e que propõe, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, redução do papel do Estado, reduzir os gastos sociais e transferir a responsabilidade do bem-estar social para o mercado e para os próprios indivíduos. E aqueles não afortunados, aqueles que ficassem fora do mercado, recebiam as migalhas através de obras de caridade, de ONGs, que iriam fazer o que é chamado de terceiro setor. Tá? Então, aí só para a gente concluir, então, destacar então as três grandes etapas
da sociedade capitalista, né? Nós temos, então, o capitalismo liberal, que nasce lá no, no século, final do século XIX, final do século XVIII, na obra clássica de Adam Smith, Ricardo e Malthus, né? De fato é colocado em prática no final do século XIX. Mas eu gostaria de fazer um destaque importante. Então, neoliberalismo, o welfare state, né? Nós temos paralelamente aí o desenvolvimento do capitalismo neoliberal, mas um aspecto importantíssimo que contraria o pensamento científico foi a economia vulgar, que nasce ali no final do século XIX e que ela é retomada agora, né, com o neoliberalismo, onde você vê as pessoas dando palpite de economia sem ter conhecimento de fato, sem saber o que de fato está acontecendo, né? Então muita gente apostando, por exemplo, torcendo o sucesso da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, essa nova medida provisória que o Bolsonaro soltou agora, né, que cria mecanismo de redução de gastos sociais com os trabalhadores, redução de gastos com previdência, redução de gastos com fundo de garantia, né, e redução de despesas com insalubridade. Então, assim, essa nova onda que não tem novidade nenhuma, porque ela foi escrita em 47, ela foi produzida, teoricamente, reproduzida na década de 80, né, 70 e 80, e ela ganha vigor, volta novamente essa onda neoliberal na América Latina agora, razão pela qual toda a América Latina, né, todos os países estão vivendo uma crise política violenta, e essa crise ela é produzida pela lógica do próprio sistema capitalista. Ou seja, é preciso desmontar a ordem vigente de bem-estar, de estabilidade do poder público para impor uma nova ordem social, política e econômica, que é o neoliberalismo. Então, assim, Brasil, Argentina, agora está lá a Bolívia, a Venezuela, o Chile, todos os países estão vivendo essa crise, que é uma crise que vem dessa nova ordem econômica, de um capitalismo extremamente, como o próprio pai do capitalismo neoliberal, ele aponta um capitalismo duro, um capitalismo frio, sem nenhum compromisso social, e que é a lei que vale agora, é uma lei predatória, né? Salve-se quem puder, né? E isso é uma grande... O Hayek, que é o grande pensador do neoliberalismo, ele vê isso como um aspecto extremamente contraditório no sistema capitalista, uma vez que a grande maioria da população não tem propriedade, não tem renda, e essa propriedade não tem conhecimento. Como é que ela vai entrar de forma competitiva? E aí é bom destacar esses aspectos e chamar a atenção que essas mudanças que estão acontecendo no cenário internacional e que está mexendo também no Brasil, elas refletem exatamente essa nova trajetória do neoliberalismo. Então é isso, minha gente. Acredito que vocês vão fazer excelente prova. Um abraço, sucesso, Deus abençoe a prova de vocês hoje à tarde. Foi um prazer muito grande ter estado com os meninos do terceiro ano ao longo desses 3 anos, e espero estar fortemente junto com os alunos do segundo ano desse ano, do terceiro ano, que a gente esteja lá firme. E vocês do terceiro ano, abraço, sucesso. Tenham uma excelente prova, e eu acredito que vocês vão fazer uma prova maravilhosa, porque vocês tiveram a oportunidade de estar com toda a equipe de educadores e profissionais de Marista, que faz um trabalho maravilhoso. Um abraço a toda a equipe Marista, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, sucesso.